Eu cresci acreditando que a casa onde vivi minha infância era mais do que apenas tijolos, telhas e paredes pintadas de branco. Para mim, aquela casa era o coração da família. Todos os cantos tinham uma lembrança. A cozinha cheirava ao tempero da minha mãe. O quintal guardava as marcas das corridas com meu irmão mais novo. E o meu quarto era o meu porto seguro nos dias em que eu não queria falar com ninguém. Meus pais sempre me ensinaram que aquele lugar era nosso, que um dia seria meu e do meu irmão. Meu pai dizia: "Essa casa é o legado da nossa família, filho. Aqui você sempre terá onde voltar, não importa o que aconteça." Eu acreditava piamente nisso, tanto que, quando passei na faculdade em outra cidade, a minha maior tranquilidade era saber que nas férias e feriados poderia voltar para casa e reencontrar tudo exatamente como deixei. Os primeiros anos na faculdade foram difíceis. Eu estudava arquitetura, passava noites em claro preparando projetos e, para sobreviver, trabalhava meio período em uma pequena livraria. O dinheiro era curto, mas sempre que ligava para casa, minha mãe me dizia para não me preocupar. "Se concentre nos estudos, aqui está tudo bem." Mas havia algo diferente no tom dela, como se escondesse uma tensão. Quando vinha visitar, algumas coisas pareciam fora do lugar. A sala já não tinha mais a mesma mobília, o quintal estava meio abandonado, e meu pai evitava falar sobre dinheiro. Certa vez, eu ouvi uma discussão entre ele e minha mãe à noite. Palavras como dívidas e juros ecoavam pelos corredores, mas quando perguntei, eles sorriram e disseram que era apenas um mal-entendido. Com o tempo, fui percebendo que meu pai estava mais distante. Ele quase não atendia minhas ligações e, quando atendia, sempre dizia estar ocupado. Eu achava estranho, mas tentava justificar. Talvez fosse apenas o estresse do trabalho. Até que, no último semestre, aconteceu algo que mudaria minha vida. Eu estava empolgado, pois finalmente entregaria o meu TCC e planejava passar uns meses em casa depois da formatura, antes de buscar estágio. Liguei para minha mãe para contar a novidade, mas a reação dela foi fria. "Filho, acho melhor você não voltar agora. Seu pai precisa te explicar algumas coisas." Meu coração acelerou. Perguntei o que havia acontecido, mas ela não quis entrar em detalhes. Só disse: "Conversa com ele, só com ele." Foi nesse momento que percebi que algo muito sério estava acontecendo. Peguei o primeiro ônibus e viajei horas até a cidade onde cresci. Cheguei cheio de ansiedade e medo do que encontraria. Quando desci do ônibus, não quis avisar. Peguei um táxi direto para casa. Mas ao virar a esquina da rua, senti um aperto no peito. O portão não estava mais lá. A fachada da casa estava pintada de outra cor. E na varanda, havia desconhecidos conversando como se aquele sempre tivesse sido o lar deles. Eu gelei. Pensei que estava no lugar errado. Mas não estava. Era minha casa. Só que agora não era mais minha. Respirei fundo, tremendo, e toquei a campainha. Uma mulher estranha atendeu e disse: "Pois não? Você deve ser o rapaz que veio buscar suas coisas. Seu pai passou aqui ontem para deixar um recado." Meu mundo desabou. Eu não sabia como reagir quando a mulher desconhecida me chamou de "o rapaz que veio buscar suas coisas." Por alguns segundos fiquei paralisado, como se não tivesse entendido a língua dela. Então perguntei, com a voz embargada: "Desculpa, essa é a casa da família? Dos meus pais? Como assim minhas coisas?" Ela me olhou com pena e respondeu: "Seu pai disse que explicaria tudo, mas, resumindo, ele vendeu a casa. Nós somos os novos donos." Senti o chão sumir sob meus pés. A casa que guardava a minha infância, a promessa de segurança que meu pai sempre repetia, tudo tinha desaparecido com uma decisão tomada sem me consultar, sem sequer me avisar. Corri até a garagem, esperando ver meu carro velho, mas ele não estava mais lá. A única coisa que eu encontrei foi uma caixa de papelão com alguns livros meus, uma jaqueta que usava no ensino médio e alguns cadernos rabiscados. Tudo o que restava da minha vida naquela casa estava reduzido a uma caixa. Peguei meu celular e disquei o número do meu pai. Ele atendeu depois de alguns toques com a voz firme, quase fria. "Alô? Pai, o que aconteceu?
Por que venderam a casa? Porque eu não sabia de nada. Do outro lado houve um silêncio. Então ele disse: Filho, não tinha escolha. Eu estava afundado em dívidas. A casa era a única solução. Se eu não a vendesse, perderíamos tudo de qualquer jeito. Eu tremia de raiva. Mas você me prometeu. Você sempre disse que essa casa era o legado da família. Como pode fazer isso sem falar comigo? Eu tinha o direito de saber. Ele suspirou, cansado, como se quisesse encerrar a conversa. Você estava ocupado com a faculdade, não quis te preocupar. Além disso, você não ajudava com as contas. Não fazia diferença na prática. Essas palavras me cortaram como uma lâmina. Você não fazia diferença. Ecoou na minha mente como uma sentença cruel. Voltei para a rodoviária sem destino. Eu não queria ir para a República da faculdade, não queria voltar para lugar nenhum. Passei a noite ali, sentado numa cadeira dura, com a caixa de lembranças no colo, tentando entender como minha vida tinha virado de cabeça para baixo. No dia seguinte, minha mãe me ligou. A voz dela estava embargada, como se tivesse chorado muito. Filho, não me odeia. Juro que eu tentei impedir, mas o meu pai não me ouviu. Ele estava desesperado com as dívidas de jogo. Ele não queria que você soubesse. Meu coração disparou. Dívidas de jogo. Então era isso. Meu pai havia apostado o futuro da família e, quando perdeu, sacrificou a única coisa que tínhamos de mais precioso. Onde vocês estão agora? Perguntei, quase sem forças. Estamos na casa da sua tia, mas o meu pai não quer te ver por enquanto. Ele acha que você não vai entender. Não entender? Como eu poderia entender que o homem que sempre admirei, que me prometeu estabilidade, tinha simplesmente se livrado da casa da família para cobrir os seus erros? A raiva foi tomando conta de mim. Eu não podia deixar aquilo passar. Eu precisava encarar meu pai, olhar nos olhos dele e exigir uma explicação. Na mesma tarde, peguei um ônibus até a casa da minha tia. Cheguei sem avisar. Quando entrei, minha mãe estava na cozinha, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela tentou me abraçar, mas eu a afastei gentilmente. Onde ele está? Ela apontou para o quintal. Meu pai estava sentado numa cadeira de plástico, tomando uma cerveja como se nada tivesse acontecido. Aproximei-me, com o coração martelando no peito. Ele me olhou rapidamente e disse: Seco. Então, você veio. Eu não consegui me conter. Você destruiu tudo, pai. Jogou fora a nossa história, a nossa segurança. E tudo por quê? Por um vício maldito? Ele não respondeu de imediato. Apenas bebeu mais um gole e desviou o olhar. Quando finalmente falou, suas palavras me deixaram sem chão. Você não sabe nem a metade do que aconteceu. Eu não vendi a casa só por causa das dívidas de jogo. Havia algo mais, algo que você não está pronto para ouvir. Meu corpo inteiro gelou. As palavras do meu pai ficaram ecoando na minha mente. Eu não vendi a casa só por causa das dívidas de jogo. Havia algo mais. Meu corpo inteiro gelou. Do que você está falando? O que poderia ser pior do que destruir a nossa casa, pai? Ele respirou fundo, como quem carrega um peso há décadas, olhou para o chão, depois para mim e disse: Aquela casa nunca foi realmente nossa. Franzia a testa, confuso. Como assim? Você mesmo dizia que era o legado da família. Você falava disso o tempo todo. Ele coçou a testa, nervoso, e finalmente revelou: Seu avô construiu aquela casa, mas não deixou nada para mim no testamento. Tudo ficou no nome da sua avó. Quando ela morreu, eu falsifiquei alguns papéis para passar a escritura para o meu nome. Seu tio desconfiou, mas nunca conseguiu provar nada. Eu carreguei esse segredo por anos, fingindo que era nossa, quando na verdade era fruto de uma mentira. Senti minhas pernas fraquejarem. Meu pai, o homem que eu sempre admirei, havia construído nossa vida em cima de uma fraude. Você roubou a casa do próprio irmão? Ele não respondeu. O silêncio dele já era a confirmação. Minha mãe entrou na varanda, chorando, pedindo para que ele parasse, mas já era tarde demais. O estrago estava feito. Tudo o que eu acreditava sobre minha família tinha desmoronado. A venda da casa não tinha sido apenas para pagar dívidas. Era também para se livrar de um peso, um segredo que ele temia que viesse à tona. Ao vender, ele apagava a prova material de sua mentira. Olhei para minha mãe, que tentava se justificar.
Eu soube disso anos depois, mas já era tarde. Eu não sabia como contar para você sem destruir a sua confiança no seu pai. Meu coração estava em pedaços. Eu queria gritar, chorar, fugir. Ao mesmo tempo, sentia uma estranha sensação de libertação. Finalmente eu sabia a verdade. Respirei fundo e disse, olhando fixamente nos olhos dele: Você me tirou a casa, pai. Você me tirou a infância, a segurança e agora até a memória do que eu achava que era nosso. Mas uma coisa você não pode tirar: a chance de eu construir a minha própria vida, limpa, sem mentiras. Ele ficou em silêncio, encarando a garrafa de cerveja, derrotado. Pela primeira vez, parecia não ter forças para responder. Naquela noite, arrumei minhas coisas e fui embora da casa da minha tia. Eu não sabia exatamente para onde iria, mas sabia que não podia ficar preso ao passado de erros e segredos da minha família. Com o tempo, consegui um emprego na área de arquitetura, aluguei meu próprio apartamento e, aos poucos, fui reconstruindo a minha vida. Não foi fácil. Havia dias em que eu chorava de saudade daquilo que acreditava ser minha casa, mas aprendi a aceitar que lar não é apenas um lugar físico. Lar é onde você pode ser verdadeiro, sem precisar carregar mentiras. Até hoje, quando passo em frente à antiga rua, sinto um aperto no peito. A fachada está diferente, a varanda pintada de azul, as janelas trocadas, mas em algum ponto dentro de mim ainda consigo ouvir as risadas da minha infância ecoando por aquelas paredes. E mesmo que o meu pai tenha destruído aquele legado, eu aprendi uma lição que levarei para sempre. Ninguém pode roubar a força de recomeçar e construir uma nova história.